dia. Bom dia, mais um dia de oração, né? Que bom estarmos juntos novamente, né? Que bom podermos acordar e dedicar a Deus o nosso primeiro tempo do dia, né? Dedicar ao Senhor aquilo que é dele, né? A honra, a glória para ele, né? Bom dia, Beth, Nita. Bom dia, Simone, Neide, seu Adão, Dona Jússi. Bom dia, Dona Sueli, o seu Sadim. Bom dia, Cassiele, seja bem-vinda. Bom dia, Lena. Bom dia a todos que estão entrando, né? Que Deus possa falar ao nosso coração nesta manhã, né? Que realmente a palavra, como eu tenho dito aqui todos os dias, confronte a nossa vida, confronte as nossas decisões, confronte tudo aquilo que precisa ser mudado nesse tempo na nossa vida, né? Que Deus nos abençoe nesta meditação. E a meditação hoje, o texto para hoje, bom dia, Takeshi, Sati, está lá em Atos 16, o versículo 25, 26, e diz assim: Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando, cantando hinos e louvores a Deus, e os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Houve um terremoto tão grande que todas as correntes se soltaram. Atos 16, ele nos mostra aqui a história de Paulo e Silas, né? O apóstolo Paulo, ele estava com Silas e eles tinham sido injustamente presos e foram espancados e estavam em cárcere, sofrendo muito. Isso aconteceu porque eles estavam cumprindo a vontade do Senhor na vida deles. Eles tinham libertado uma jovem que estava possessa. Havia uma jovem naquele lugar, ela estava possessa e Paulo libertou ela daqueles demônios. Por isso eles foram presos. E por volta da meia-noite, né? Aqui a palavra meia-noite para eles seria meia-noite mesmo, mas para nós, a gente pensar em meia-noite, a gente pensa como um símbolo de dor, de confusão, de silêncio. Mas quando a gente está passando por tudo isso, é onde o lugar fica perfeito para Deus agir nas nossas vidas. Então, por volta da meia-noite, Paulo e Silas, mesmo com tudo que eles estavam sofrendo, eles estavam louvando a Deus. Eu tenho falado disso no decorrer dessa semana, da nossa decisão, da nossa vontade, da nossa obediência a Deus. Quantos hoje vivem literalmente a sua meia-noite? Quantos hoje estão passando por um diagnóstico de doença difícil, estão enfrentando uma crise familiar, estão enfrentando uma batalha emocional, porque às vezes nós lutamos com as nossas emoções. Quantos ministérios estão feridos nesta manhã? Quantos sonhos nas nossas vidas são interrompidos? E muitas vezes nós nos perguntamos, cadê Deus? Eu estou passando por tudo isso e onde está Deus na minha vida? Onde está Deus que não está agindo, não está fazendo alguma coisa? E Paulo e Silas nos ensinam que a meia-noite pode virar um palco de milagre, se ao invés de reclamarmos, nós adorarmos a Deus. É difícil, né, adorar a Deus em meio ao tempo em que está tudo dolorido, tudo difícil, né? Quando você sabe que você está com uma doença difícil, quando você está enfrentando uma crise no teu casamento, no teu trabalho, na tua igreja, como adorar a Deus nesse tempo de crise? E a meia-noite ela nos revela quem são os verdadeiros adoradores, quem são os verdadeiros adoradores que adoram a Jesus em espírito e em verdade.
Porque adorar a Deus não é aquele auê, aquele gritedo, aquele oba-oba, não. Adorar a Deus é em espírito, é em verdade. É quando nós não temos nem como falar e o Senhor nos ouve assim mesmo. Eles estavam no centro da vontade de Deus. E nós temos falado sobre isso nessas manhãs de oração, que nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Paulo e Silas, eles estavam obedecendo à vontade de Deus, eles estavam vivendo o propósito de Deus. Então, significa que obedecer não é fácil, não é um caminho fácil. Obedecer a Jesus, andar nos caminhos do Senhor, também é um campo de batalha todos os dias na nossa vida. Às vezes, muitas lutas vêm justamente porque você está vivendo o propósito de Deus na tua vida. Nós estamos fazendo o que Deus quer, estamos no lugar que Deus quer, e mesmo assim nós temos luta. Paulo e Silas estavam no centro da vontade de Deus. Eles estavam naquele lugar, numa viagem missionária, e ali eles tinham liberto uma jovem, estavam fazendo a vontade do Senhor e foram presos. É fácil nós louvar no dia a dia, difícil é louvar à noite. Quando todos vão embora, quando sobra só você e Deus. Muitas pessoas cantam, oram e são os fariseus, os religiosos. Porque o que Jesus quer ver em nós é no secreto, é sozinho. Mas nós precisamos entender que a meia-noite, ela não é o fim. A meia-noite, talvez seja Deus dizendo para você: eu quero ver se o teu louvor depende de um cenário ou se é fruto da tua convicção. Será que você está orando a Deus? Será que você está louvando a Deus mediante um cenário bonito? Ou será que nos momentos de meia-noite na tua vida, nos momentos de dificuldade, você também está adorando e louvando a Deus de todo o teu coração, com todo o teu ser? Será que você está conseguindo fazer isso? Louvar enquanto estamos feridos é decisão de quem já morreu para o seu próprio ego. Aí eu volto a falar o que eu tenho falado, que muitas vezes a gente diz assim: eu posso, eu consigo, eu não posso nada, eu não consigo nada. Tudo é o Senhor, tudo é Deus. Paulo e Silas estavam sangrando, eles tinham sido açoitados, eles foram injustiçados, mas ao invés de reclamar, eles cantaram, eles louvavam, eles adoravam a Deus de uma maneira tão intensa. Eles provaram que o louvor verdadeiro não nasce de emoção, mas de uma decisão. Eu decido louvar e adorar meu Deus. Não pela emoção, porque todo mundo está louvando, cantando, então eu entro naquela vibe, eu entro naquele clima e eu louvo ao Senhor também. Não, o louvor tem que ser uma decisão nossa. Eu decido louvar a Deus. Tem horas que nós não sentimos nada, que nós não sentimos nem emoções, mas é ali que Deus está vendo os teus sentimentos e é ali que Ele está operando, porque ali Ele vê que você se posicionou em adorar. É esse louvor, essa adoração que Paulo e Silas estavam fazendo na prisão, em meio à dor. A verdadeira adoração, ela atrai a glória de Deus. Quando nós estamos louvando a Deus tão intensamente, nós atraímos a glória de Deus para a nossa vida e para a vida de outras pessoas. Quantas vezes na minha vida eu precisei parar tudo que eu estivesse fazendo dentro da minha casa, dobrar meus joelhos e simplesmente chorar na presença de Deus. Porque às vezes a meia-noite na minha vida, na tua vida, na vida de qualquer pessoa, se torna algo muito difícil. Às vezes, a meia-noite na tua vida é algo que você não consegue fazer nada e muitas vezes nós não conseguimos falar. Mas aí a gente pede: Senhor, lê as minhas lágrimas. Senhor, olha para o meu coração. A verdadeira adoração de Paulo e Silas era um louvor suave, uma música linda. Não tinha grito nem revolta, ela tinha entrega, eles se entregavam a Deus.
A adoração gerou um terremoto. Aqui está dizendo que houve um terremoto tão grande que as correntes foram quebradas. O louvor verdadeiro, ele quebra a maldição, ele quebra as correntes, ele abre as portas. Ninguém tem poder contra a nossa adoração a Deus. A adoração que você ainda não soltou, talvez seja isso que esteja impedindo o teu chegar na presença de Deus. Eles estavam presos, mas a boca deles estava livre para adorar a Deus. Muitas vezes nós estamos presos em algumas situações e nós não conseguimos agir. Mas lembre, você pode adorar a Deus, você pode louvar a Deus. Os outros presos naquele cárcere também ouviram a adoração deles. Pessoas que não adoravam, pessoas que não oravam, pessoas que não cantavam a Deus, mas elas ouviam o louvor daquelas pessoas que, mesmo sangrando, adoravam a Deus verdadeiramente naquele lugar. A tua adoração em meio à dor, ela produz algo fenomenal na vida de outras pessoas. A tua adoração em meio à dor produz um fruto que nem mesmo a melhor pregação do mundo, nem mesmo o melhor pregador pode fazer na vida de alguém do que alguém ver a tua adoração à meia-noite. A tua adoração mesmo em tempos difíceis. Sua fidelidade em tempos difíceis, em tempos escuros, pode ser o gatilho de fé para quem está no fundo da cela. Naquela noite, Paulo e Silas oraram. O carcereiro aceitou Jesus e foi salvo ele e toda a casa dele. Às vezes, quando nós estamos sofrendo, nós não podemos ficar calados. Nós precisamos confiar e não murmurar. Nós precisamos deixar o Espírito Santo agir na nossa vida. Nós precisamos louvar e adorar ao Senhor com todo o nosso coração. Porque a meia-noite ela não é o fim, ela é começo de uma obra muito maior do que aquilo que nós podemos imaginar. A nossa dor pode ser o novo dia de alguém. Olha que interessante isso, né? Como que a minha dor, como que o meu sofrimento pode gerar vida em outra vida. Como que eu estou aqui sofrendo, Senhor, chorando. Mas nós não podemos ficar assim, murmurando, dizendo, Senhor, olha para mim, olha para a minha vida. Eu não sei, eu não consigo fazer isso. Olha para o meu problema. O terremoto, ele libertou mais correntes. Ele abriu corações naquela noite. Ele salvou uma família. Deus usa a sua noite escura para acender a luz em outras casas. Você precisa tomar a decisão de adorar a Deus. E assim vai acontecer a libertação na tua vida e na vida de outras pessoas que estão olhando para a tua vida. O maior milagre naquela noite não foi só sair da prisão, não foram as correntes sendo abertas, mas foi libertar uma família inteira, aquela família do carcereiro, que precisava ouvir de Jesus, que precisava se entregar também para Jesus. Deus não quer apenas te tirar a dor, Deus não quer apenas fazer um milagre na tua vida, mas Deus quer te usar para cumprir o propósito dele. Deus pode usar essa dor que talvez você esteja sentindo nesse tempo para ser curado e curar outras pessoas. Mas há uma decisão na nossa vida. Nós precisamos decidir, e aqui eu sempre falo que nas manhãs de oração eu não estou falando de igreja, não estou falando de religião, estou falando de uma decisão por Cristo na nossa vida. Porque você precisa decidir, você precisa se posicionar. Nós estamos falando sobre posicionamento, de viver realmente na vontade de Deus e ver os propósitos do Senhor para a nossa vida. Nós precisamos decidir como Josué decidiu. Nós precisamos nos posicionar. Ele disse, decidam hoje a quem vocês vão servir, se aos deuses dos seus antepassados,
mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você precisa tomar uma posição, você precisa direcionar a sua vida na presença de Deus. Muitas pessoas vão na igreja, muitas pessoas fazem tantas coisas, mas elas não se posicionam, elas não são realmente fiéis a Deus em todos os aspectos da sua vida. Elas deixam o Senhor agir só até um ponto. Elas não se entregam totalmente para Deus. E Paulo, quando ele viu Jesus no caminho de Damasco, quando ele teve esse encontro com Jesus, quando ele estava perseguindo as pessoas que serviam a Jesus, ele se entregou verdadeiramente. Ele deixou tudo. Ele deixou de ser Saulo o grande para ser Paulo o pequeno. Ele deixou de ser perseguidor para ser perseguido. Ele sentiu na pele aquilo que ele fazia para outras pessoas, porque ele prendia as pessoas, ele açoitava as pessoas que amavam a Cristo. E quando ele verdadeiramente entendeu quem era Jesus, quando ele teve esse encontro real com Jesus na vida dele, ele deixa de perseguir e é perseguido, e por isso ele estava preso, porque ele começou a viver na vida dele o propósito de Deus. Antes ele tinha tudo o que o mundo proporcionava para ele, mas agora ele tinha o melhor, que era Cristo na vida dele. Não amaldiçoe a meia-noite da tua vida, não amaldiçoe os tempos difíceis, adore na meia-noite. Louve ao Senhor, ore, o céu vai se mover, correntes vão cair, portas vão se abrir na tua adoração e almas serão salvas pela tua adoração. Olha que lindo isso, você saber que nos tempos difíceis, você tomando uma decisão de adorar a Deus, almas serão abençoadas através da tua vida. Deus diz para você nessa manhã, não pare de louvar, não pare de lutar, não pare de adorar. Eu estou agindo na tua vida. Não importa a situação, não importa o que você está passando, não pare de adorar a Deus. Paulo e Silas estavam na prisão, injustiçados. Nós temos uma mania, nós temos um jeito de dizer assim, que nós somos vítimas sempre, né? Nós nos vitimamos, aí nós murmuramos, aí nós reclamamos. Não, você não é uma vítima de uma sociedade, de uma família, de uma igreja, não é vítima de pessoas que te fazem mal, porque quem é mal faz o mal, fala mal, está sempre fazendo alguma coisa, mas nós precisamos ser pessoas melhores todos os dias. Você fala assim, mas fizeram isso para mim, fizeram aquilo para mim. Fizeram porque são pessoas más. Mas você precisa decidir, em meio a tudo isso, adorar a Deus. E você vai ver portas se abrindo, você vai ver correntes se quebrando, mas principalmente você vai ver almas se rendendo a Jesus através da tua vida. A meia-noite talvez seja o horário preferido que Deus tem de agir na tua vida, de curar a tua dor. Então não lamente, não murmure, faça como Paulo e Silas, louve ao Senhor. Vamos orar? Querido Jesus, nós te louvamos nesta manhã. Nós te louvamos pela tua palavra que confronta, Deus, a nossa vida, que confronta nosso coração e que renova a nossa mente. Palavra que nos traz à memória nesta manhã, Deus, que precisamos decidir a estar contigo, a te louvar e te adorar em meio à dor, em meio a tudo que acontece. Deus, que possamos ser realmente encontrados na tua presença como verdadeiros adoradores. Encontrados, Senhor, na tua presença como aqueles que te amam e querem viver cada dia mais perto de ti, dedicando a vida, dedicando os seus bens, o seu trabalho, dedicando tudo na tua presença.
que como Paulo e Silas naquela prisão louvavam a Ti em meio à dor, que nós possamos estar todos os dias, não importa a situação, louvando e adorando o nosso Deus. Pai, sonda cada coração nesta manhã e coloca dentro de cada coração, Deus, a Tua presença. Que o Espírito Santo possa se mover no coração de cada um, Deus, nos ensinando o que é correto, o que é certo, tirando de nós aquilo que não vem de Ti, aquilo que não produz fruto, tirando de nós toda dor, toda mágoa, toda falta de perdão, tirando de nós toda maledicência, Deus, todo espírito de fofoca, Deus, todo espírito de maldade que existe dentro de nossas vidas, e que possamos ser libertos para a honra e glória do Teu nome. Que nós não venhamos a viver por nós mesmos, mas que possamos viver para Cristo, que possamos demonstrar amor, que possamos demonstrar fidelidade a Ti onde nós passamos. Não importa o que o mundo diz, mas importa, Deus, que nós venhamos a ouvir a Tua voz e fazer a Tua vontade e viver os Teus propósitos em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que teu dia seja maravilhoso, que você possa adorá-lo, Ele, mesmo passando por alguma dificuldade no dia de hoje. E amanhã estaremos aqui novamente, juntos, em oração, para ouvir aquilo que o Senhor quer falar para a nossa vida. Decida por Cristo hoje. Decida amar a Jesus. Decida louvar a Jesus durante o dia de hoje. E você vai ver a diferença na tua vida e através da tua vida. Deus abençoe o teu dia.